Os pântanos sempre foram cercados de mistério, com águas escuras e sons assustadores. Mas agora, algo ainda mais estranho está acontecendo. Pessoas estão avistando criaturas bizarras e figuras sombrias emergindo dessas terras lamacentas. Seriam espécies ancestrais que pensávamos estar extintas ou algo totalmente novo? Fique atento para descobrir as criaturas ocultas do pântano que vão te deixar chocado. Um grupo de pessoas estava explorando um pântano no Japão, quando se deparou com algo verdadeiramente notável estava ali. Nas águas turvas, uma criatura que parecia se encaixar perfeitamente na descrição do Kappa. Esse ser parecido com uma tartaruga tinha pele verde e viscosa, um bico afiado e um prato em sua cabeça que parecia conter água. O grupo ficou paralisado de espanto, sem saber o que fazer. A criatura misteriosa permaneceu imóvel, quase como se soubesse que estava sendo observada. Empolgados com a descoberta, eles rapidamente capturaram imagens do ser enigmático e postaram online. O vídeo se tornou viral rapidamente, deixando pessoas ao redor do mundo impressionadas. Alguns ficaram entusiasmados, enquanto outros eram céticos. Mas a aparição do Kappa despertou uma onda de curiosidade e fascínio. Habitante das águas amazônicas, um grupo de amigos pescava em um pântano da Amazônia, aproveitando a tranquilidade do local, quando algo incomum se moveu à distância. Uma figura escura deslizava pela água. Seus movimentos eram lentos, mas constantes. Curiosos, eles se inclinaram para tentar enxergar melhor. Ao darem zoom, um rosto se tornou visível, coberto por pelos estranhos, com traços quase humanos. A visão os deixou sem palavras. Alguns acreditam que eles acabaram de ver um pé grande, enquanto outros pensam que tudo não passava de um truque bem elaborado. O pântano, antes um simples local de pesca, de repente se tornou um lugar cheio de mistérios, deixando-os com mais perguntas do que respostas. Tribo misteriosa. Enquanto explorava a selva, um homem se deparou com um grupo de pessoas, pertencentes a uma tribo próxima ao pântano. Eles usavam máscaras estranhas com narizes longos e mantos marrons, algo que ele nunca tinha visto antes. A princípio, a visão foi inquietante. Os rostos mascarados davam a eles uma aparência quase de outro mundo, mas ao se aproximar, percebeu que não eram hostis. Em vez disso, ficaram parados, ouvindo-o em silêncio e com curiosidade. A presença deles carregava um ar de mistério, mas sua natureza pacífica tornava o encontro menos assustador. Embora ele não tenha compreendido completamente seus costumes, uma coisa era clara. Por trás daquelas máscaras estranhas, estavam pessoas que pareciam acolher a reunião de forma calma e observadora. Caminhando próximo a um pântano, ele afirma ter visto um canibal da vida real. Essa visão perturbadora trouxe à mente muitas histórias da Amazônia e de outras selvas, onde o canibalismo faz parte do folclore local há gerações. As lendas falam de tribos que consumiam inimigos ou forasteiros, alimentando tanto o medo quanto a fascinação. Essas histórias, passadas de geração em geração, despertam uma mistura de curiosidade e apreensão sobre as culturas que permanecem escondidas nesses locais remotos. Depois desse encontro, o homem não conseguia parar de pensar no que poderia ainda estar, espreitando nas profundezas da selva, esperando para se revelar. A selva, ao que parecia, ainda guardava muitos segredos. Espírito da sereia. 2 homens caminhavam à beira do rio quando algo incomum chamou sua atenção. Sentada tranquilamente na margem, havia uma figura de aparência quase humana, mas com uma cauda. Eles pararam atordoados, sem saber se estavam diante de uma sereia ou de algo completamente diferente. Um deles, tomado por uma mistura de curiosidade e cautela, decidiu se aproximar da figura misteriosa. Ao chegar mais perto, percebeu que a criatura permanecia imóvel, sem demonstrar reação ou consciência de sua presença. O vídeo da cena foi rapidamente compartilhado online, gerando uma avalanche de comentários. Muitos acreditavam que se tratava do espírito de uma sereia. Um homem se deparou com algo que fez seu sangue gelar. O mistério apenas se aprofundava. Criatura sombria no pântano. Em 8 de agosto, algo estranho emergiu do subsolo no extremo norte de Queensland. Inicialmente, um cinegrafista pensou que fosse um crocodilo, escondido em uma poça lamacenta durante a maré baixa.
Mas, ao olhar mais de perto, percebeu que era algo completamente diferente. A visão inesperada deixou os espectadores intrigados e curiosos sobre o que poderia ser aquela criatura estranha. O mistério do achado só aumentou o fascínio pelo desconhecido que se esconde na vida selvagem daquela região. Sasquatch entre as sombras. Enquanto caminhava pela borda de um pântano, um homem percebeu algo se movendo atrás das árvores. No início parecia apenas uma sombra, mas à medida que observava, notou uma figura gigantesca, sentada e parcialmente oculta. A figura se levantou lentamente e começou a se mover. Agora, não havia mais dúvida. Aquilo não era uma criatura comum. Com uma mistura de empolgação e incredulidade, o homem rapidamente pegou o celular e começou a gravar. Mas, antes que pudesse capturar mais imagens, a criatura desapareceu de volta na floresta. Ele permaneceu imóvel, ainda processando o que havia acabado de testemunhar. O mistério permaneceu em sua mente muito tempo depois daquele dia. Criatura na embarcação. Um tranquilo passeio de barco se transformou em um verdadeiro pesadelo para um homem quando ele descobriu uma criatura assustadora semelhante a um morcego com um rosto sinistro tentando entrar na embarcação. Seu rosto bizarro e perturbador fez um arrepio percorrer sua espinha. Ele congelou, sem saber o que fazer a seguir. A criatura permaneceu imóvel, tornando a situação ainda mais angustiante. O que antes era um simples passeio pelo rio se tornou um encontro tenso com algo inexplicável, deixando o homem se perguntando se tudo aquilo tinha sido real ou fruto da imaginação. Há séculos acreditava-se que serpentes marinhas misteriosas e sereias se escondiam nas vastas águas dos oceanos. Você não vai acreditar no que está prestes a ver neste vídeo. Temos de tudo, desde animais mutantes bizarros até criaturas estranhas e momentos surpreendentes registrados em câmera. Inacreditável! Se não tivessem sido filmados, ninguém acreditaria. Descoberta impressionante. Esse é um dos maiores achados já registrados, e não há dúvida de que se trata de uma titanoboa real. O rosto da criatura é especialmente intimidador, e seu tamanho descomunal é assustador, a ponto de mal caber em um veículo industrial. Visto de perto, o semblante da serpente se torna ainda mais perturbador. Supostamente, ela foi encontrada no meio da floresta amazônica no Brasil. Esse evento quebrou todos os recordes, e se for autêntico, isso significa que podem existir outras semelhantes. Encontro aterrorizante no oceano. Se você acredita que conhece tudo sobre os mistérios do oceano, pense novamente. Em uma praia na Rússia, banhistas se depararam com a rara cobra Krug. E não apenas uma, mas duas. Elas estavam assustadoramente próximas da costa, mas o que chamou ainda mais atenção foi o fato de haver pessoas próximas que pareciam não notar sua presença. Em outro episódio, uma dessas criaturas chegou perigosamente perto de uma mulher, que permaneceu completamente alheia ao perigo. A existência de duas delas sugere que podem agir em pares, mas isso ainda não foi confirmado. O que é certo é que essas cobras parecem imensas e ameaçadoras. Serpente gigante e assustadora. Um vídeo que viralizou na internet mostrou o que parecia ser uma enorme serpente emergindo da água, com um corpo longo e coberto de algas, deixando os espectadores arrepiados. Muitos acreditaram se tratar de uma anaconda gigante, ou até mesmo de uma criatura misteriosa desconhecida pela ciência. No entanto, ao fundo, era possível ver trabalhadores que não demonstravam qualquer reação à suposta cobra. A verdade não era um animal, mas sim uma grossa corda de algas sendo puxada da água como parte de um processo de limpeza. Apesar da explicação, a ilusão foi tão convincente que continuou gerando discussão por muito tempo. Cão chinês mutante. Um homem na China teve uma surpresa incomum ao sair de casa e avistar um cachorro preto com as patas traseiras dobradas de forma estranha. Apesar de seus membros tortos, o animal se movia com uma velocidade impressionante. Intrigado, o homem gravou a cena e compartilhou o vídeo online, gerando um grande debate. Alguns acreditavam que se tratava de um cachorro com mutação genética, enquanto outros sugeriram que poderia ser um babuíno, ou até mesmo uma quimera criada em laboratório
laboratório um animal com células misturadas. A aparência incomum e os movimentos peculiares da criatura deixaram muitas pessoas se perguntando se aquilo era um fenômeno natural ou algo muito mais experimental, o maior de todos os tempos. Com apenas 7 anos, Medusa já pesa mais de 300 libras, aproximadamente 136 quilos, e mede impressionantes 24 a 26 pés, cerca de 7 a 8 metros. 8 metros de comprimento. Essa piton gigante chamou atenção no mundo todo por seu tamanho extraordinário e foi reconhecida pelo Guinness World Records como uma das maiores serpentes já documentadas. Para movê-la, são necessárias 16 pessoas, pois sua força e peso tornam a tarefa extremamente difícil, embora seu tamanho tenha despertado o medo de que pudesse ser uma cobra devoradora de homens. Medusa, na verdade, é a estrela do espetáculo Edge of Hell, onde impressiona o público com sua presença imponente. Apesar de sua aparência intimidadora, ela é cuidadosamente tratada e admirada por seus treinadores. Demogorgon assustador, um estranho peixe sem olhos, foi capturado por um pescador na Malásia, chamando a atenção pelo seu conjunto de dentes afiados e mordida poderosa. O vídeo da criatura gerou espanto e medo entre os espectadores. Após uma análise mais detalhada, especialistas identificaram o animal como um enguia goi, um ser marinho que vive no fundo lodoso do oceano e raramente é visto. Graças a essa filmagem rara, foi possível aprender mais sobre essas fascinantes e um tanto assustadoras enguias. Enguias no telhado. Em um bairro tranquilo, uma cena incomum surpreendeu os moradores. Uma piton gigante foi encontrada no telhado de uma casa. A enorme cobra parecia estar presa, incapaz de descer, o que gerou preocupação entre os vizinhos. Rapidamente, a polícia e um caçador de cobras foram acionados para resolver a situação. No entanto, devido ao tamanho e peso do animal, a remoção não foi fácil. Com esforço e cautela, a equipe conseguiu retirá-la com segurança. O bairro voltou à normalidade, mas a visão daquela serpente colossal permaneceu na memória de todos por dias. Monstro de 300 quilos. Em uma praia de Pará, no Brasil, um pescador se deparou com um gigantesco peixe-garoupa de 300 quilos, 661 libras, que havia encalhado na areia. O peixe era tão grande que precisou ser transportado em um carrinho de mão. O vídeo do encontro viralizou, mostrando um dos verdadeiros gigantes do oceano. Encontrar peixes desse porte é algo extremamente raro, tornando esse momento único e impressionante para toda a comunidade local. Humanoide assustador. Esse vídeo é verdadeiramente perturbador. Algo nele causa arrepios, seja o rosto, os olhos fechados, o corpo pálido e sem pelos, ou o fato de se tratar de um enorme carrapato capturado no quintal de alguém. O visual inquietante foi ainda mais aterrorizante ao se notar que ele possuía pequenos dentes parecidos com os de um humano. Diante dessa cena estranha, decidi investigar se essa criatura realmente existia. Felizmente descobri que não. Era apenas uma criação artística de um escultor especializado em fabricar criaturas assustadoras e vendê-las. Homem da Flórida e a cobra gigante. Tarde da noite, um grupo de amigos partiu para uma expedição na selva da Flórida em busca de pitons. No entanto, a aventura se tornou inesquecível quando encontraram uma cobra colossal de 19 pés, cerca de 5,8 metros. O réptil atacou com a boca escancarada, mas um dos homens conseguiu agarrá-lo pelo pescoço no último segundo. Enquanto a cobra se enrolava nele, seus amigos agiram rapidamente e conseguiram conter o animal, prendendo sua boca com fita adesiva. O feito se tornou um recorde e foi notícia local, destacando a coragem do grupo e a luta contra essa espécie invasora no ecossistema da Flórida. O peixe mais feio do mundo, o peixe-bolha, é frequentemente chamado de o animal mais feio do mundo, mas essa reputação pode ser um tanto injusta. No fundo do oceano, em águas profundas e sob alta pressão na costa da Austrália, ele tem uma aparência normal. No entanto, quando é trazido à superfície por redes de pesca, a mudança repentina de pressão faz com que seu corpo fique deformado, resultando em sua aparência incomum. Na realidade, o peixe-bolha é um exemplo fascinante de adaptação à vida em ambientes extremos e não apenas um ser estranho.
lutando contra um gigante marinho. Na praia de Pontiara, no Brasil, pescadores fisgaram um enorme garoupa, um dos maiores peixes encontrados na costa. Inicialmente, o animal parecia sem vida, mas quando tentaram carregá-lo para o barco, ele surpreendentemente voltou à ação, lutando com toda a sua força. A resistência inesperada pegou os pescadores desprevenidos, mas, com trabalho em equipe, eles conseguiram finalmente capturar a gigantesca criatura. Esse impressionante embate demonstrou tanto o poder bruto da natureza, quanto os desafios de lidar com um peixe desse porte, peixe engolindo cobra. Muitas pessoas já viram peixes se alimentando de pequenas enguias, mas essa cena leva a um nível completamente diferente. Em um vídeo impressionante, um enorme arapaíma, um dos maiores peixes de água doce do mundo, foi flagrado engolindo uma cobra inteira. Esse predador do rio Amazonas é conhecido por sua força e tamanho, sendo capaz de devorar uma grande variedade de presas, incluindo peixes, aves e até pequenos mamíferos. O registro mostrou o poder desse gigante aquático e a brutalidade de sua alimentação. Tartaruga mutante. Ao passear perto de um lago tranquilo, um homem avistou uma tartaruga com uma aparência bizarra. O animal parecia ter dois corpos fundidos em um só, como se fossem duas tartarugas tentando nadar em direções opostas. A criatura estranha tinha dificuldades para se mover, já que cada lado parecia agir independentemente. Chocado com a visão, o homem a pegou delicadamente para examiná-la melhor, mas logo percebeu que não havia nada que pudesse fazer além de devolvê-la ao lago. Artrópode gigante. Em uma remota vila australiana, um homem ficou chocado ao ver uma criatura colossal semelhante a um milípede rastejando lentamente em direção aos arbustos. Com cerca de 2,5 metros de comprimento e repleto de inúmeras pernas, o animal impressionou os moradores. Poucos dias depois, a estranha criatura foi vista novamente, mas, infelizmente, seu corpo sem vida foi encontrado em seguida. Cientistas rapidamente chegaram ao local para coletar amostras e estudar esse raro e misterioso artrópode, que proporcionou um vislumbre único das maravilhas e mistérios da natureza. E se você fosse o próximo a testemunhar o impossível? Se você gostou do que viu, não deixe de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho, porque no fundo, o que vemos hoje pode não ser mais do que um mistério de amanhã. Think I'm going to Paris or Rome. I gotta get out of this god-awful place that I used to call